Então, vamos iniciar aí. Boa noite, então, a todos. Deixar, então, essa aula gravada aí, né, Roberto? Bom, pessoal, então, vocês tiveram início, a gente teve início, então, o nosso novo módulo, né, do nosso curso, módulo específico 1. Esse módulo aqui, pessoal, vamos contemplar, então, 4 unidades curriculares, né, menos do que a primeira que eu contemplou 6, né? Bom, quais são essas UCs? Então, a gente inicia com comandos elétricos, depois a gente passa por termodinâmica, depois a gente passa por mecânica dos fluidos e, por fim, instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração, né? No caso, é a residencial. Né? Depois a gente parte para o penúltimo módulo do curso. Então, pessoal, hoje a gente vai, de parte de comandos elétricos, a gente não vamos sair nenhum especialista da parte elétrica, mas a gente sabe que o acionamento né, dos sistemas em si de refrigeração e climatização é um acionamento elétrico. Então, para isso, pessoal, a gente tem que ter uma noção aí básica da parte elétrica, né? Então, como fazer verificação aí nos componentes, né? Como fazer um dimensionamento, e vou mostrar para vocês aí hoje. Eu vou compartilhar a tela, pessoal. Vou compartilhar a tela. É o seguinte, aqui a gente então tem a nossa plataforma. Então, iniciou no dia 21/5 até o dia 21 de julho. Bom, pessoal, eu vou, não sei como é que vai fazer, não sei como está aí a dinâmica da escola, mas geralmente a escola para no período de julho, que assim, vocês geralmente não têm aula presencial em julho, eu não sei como funciona a dinâmica aí. Ah, e- Só que, entretanto, pessoal, a plataforma, ela é 24/7, certo? Então, independente disso, a plataforma, ela funciona integralmente. E nesse período, pessoal, nesse período que compreende ao ser de comandos elétricos, do dia 30 de junho ao dia 15/7, eu vou entrar de férias. Aí, pessoal, nesse período das férias aí, eu não vou ministrar web aula, mas se vocês tiverem algum dúvida, questionamento, quiserem me procurar, né, vocês têm lá no grupo, é só me chamar no privado lá, alguma coisa lá, eu tento ajudar vocês aí da forma mais breve possível. E também vão designar um professor aqui que vai ficar no set de plantão, que pode também vai ajudar vocês. Certo? Bom, pessoal, então a gente aqui tem 3 atividades. Uma valendo 30, outra 40, outra 30. Ok? Eu vou falar da primeira atividade aqui, pessoal. A primeira atividade, que tá aqui, né? Depois eu vou falar aí, pessoal, dos assuntos, né, pertinentes aí. Então, a primeira atividade eu cliquei, tá aqui, ó. Dimensionamento de condutores, pessoal. Você pode esquecer esse valor aqui, certo? Pode desconsiderar. Então, vocês vão fazer um levantamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos de sua casa, vão extrair as potências nominais de cada uma e fazer um dimensionamento dos condutores de sua residência, conforme a NBR 5410. Vocês vão fazer as considerações necessárias de acordo com a norma. Então, utilize os materiais disponíveis na biblioteca para auxílio da resolução dessa atividade. O material que tem indicado aqui, pessoal, está aqui, ó. Então, vocês vão vir aqui, ó, em materiais complementares. Cadê? Tá bem aqui, ó, material complementar. Abrir o material complementar, pessoal, tá aqui, ó. Aí vai estar aqui, tá vendo? Dimensionamento de fio para circuito. Vai abrir um link dentro de um arquivo TXT. Então, pega esse link aqui, pessoal, e cola. Vai abrir nesse site aqui, ó. Que vocês vão fazer o dimensionamento de um condutor em um eletroduto. Então, aqui tem um passo a passo, ó. Então, antes de decidir como abastecer os pontos de energia, devemos escolher a maneira de instalar os condutores. Bom, e aqui tem, ó, qual que é o método de instalação? Bom, como eu estou falando da minha, vou dar um exemplo aqui, pessoal, da minha residência. Então, a minha residência, geralmente o condutor é por dentro, né? Então, o que eu vou considerar aqui? Eu vou considerar esse modo aqui, o A1. Então,
vamos fazer o primeiro passo deles aí. Vamos seguir esse passo a passo. Vamos lá. Vou abrir o Paint aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui, o que que é? Então, o primeiro é decidir, né, não, decidir forma de instalação. Então, vou considerar a 2, correto? Bom, então, uma vez escolhida a maneira de instalar e conhecida a potência dos pontos de utilização, a gente deve calcular a corrente em ampere. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, tem as conformidades. Aqui, ó, vamos utilizar esse primeiro aqui, ó. Então, aqui é a potência, pessoal, vezes o... É, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Um circuito trifásico, 4 fios tem os seguintes dados. Então, tem uma potência total, né? Todos os dados lá são 65 watts. A tensão é 127 fase neutra e 220 fase. O fator de potência de 0,85, 85%. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal, é o método de instalação, né? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, pra a gente entender o que vocês vão fazer. Bom, então aqui, pessoal, vamos lá. Vamos primeiro pegar a potência. Vamos supor aqui que ele pegou 65 mil watts. O que que é essa potência total, pessoal? É a potência de todos os equipamentos somados, né? Então, ele pega todos os equipamentos que ele tem ali e considerou que tem, então, 65 mil watts. A tensão aqui, ó, provavelmente ele está na região que é 127 então é fase neutro e 220 a 127, 220 volts, fase. E um fator de potência, 0,85, é 85%. Então, primeiro aqui, ó, vamos considerar o método de instalação. Então, primeiro aqui, o método de instalação que ele considerou, A1, certo? O segundo passo
é o fator de correção em temperatura, que é o chamado fator de correção de temperatura. Bom, vou considerar, pessoal, que ele está, então, no temperatura ambiente de 50 graus e como ele é PVC, 0,71. Então, aqui esse fator de considerando que é. Então, vamos lá, ó, considerando. Temperatura, né, para o PVC. Temperatura para PVC de 50 graus. Então, meu FCT é igual a 0,71. O terceiro é o fator de agrupamento. O que que é esse fator de agrupamento? Fator de agrupamento, que é o FCA. O que que vem a ser isso? É a forma como meus condutores estão agregados. Então, vamos supor, então, feixe de cabos ao ar livre ou sob superfície, cabos em condutos fechados. Geralmente é o que acontece dentro de conduítes. São quantos circuitos? É um circuito só? São dois? São três? Se é um, então considerado um aqui, ó, agrupamento é um. Então, considerando agrupamento igual a um, então meu FCA vai ser um. Ok? Só um minutinho. Bom, então com isso, pessoal, eu vou achar a corrente de projeto, que é o meu quarto passo. O meu quarto é a corrente de projeto. Corrente de projeto. Então, como é que eu vou calcular essa corrente de projeto? Eu vou precisar da potência, o número de fases, vezes a tensão, vezes o fator de potência. Então, aqui, pessoal, minha corrente de projeto, ela é 65.000 dividido pelo número de fases, vezes a tensão fase neutro, que é 127, que considerou aqui, vezes o fator, que é de 0,85. Então, aqui eu tenho 271 amperes. O quinto passo, pessoal, é fazer a corrente corrigida por esses fatores, né? Então, o quinto aqui, ó. Pô, ó, a corrente corrigida é o IC, é igual ao IP, que eu calculei aqui, dividido pelos fatores, que é o F de CT, que é o de temperatura, e o fator de agrupamento. Então, aqui, ó, é 200,71 dividido por 0,71 vezes 1. Então, dá 282
0,69 ampere. Ok, pessoal, então agora eu vou achar esse cálculo aqui da seção do condutor, né? Então, nesse caso aqui, ó, como é A1 e o meu aqui deu 282, eu vou pegar um log acima, então eu vou usar uma bitola né, então pela tabela ali, né, o sexto passo, então pela seção do condutor, então, pela seção do condutor, vou utilizar então, ó, 240 milímetros quadrados. Então, eu vou utilizar 240, ou 240 milímetros quadrados, né? Então, 286 amperes a um de 240 milímetros quadrados. Então, por exemplo, se tem 3 condutores para o método A1 no circuito, uma corrente de 282, você vai pegar um maior. Se você quiser utilizar um fator de segurança, talvez você vai utilizar um maior ainda, talvez utilize um de 300. Tem aqui também, pessoal, pelo cálculo da seção, mas sempre vai dar um pouquinho menor. No caso, pessoal, basta fazer esse dimensionamento aqui. Eu vou mostrar também, pessoal, por exemplo, lá na minha casa. Na minha casa, o que que eu tenho lá? É, então, o geral da minha casa, primeiro eu vou fazer o geral, né? Então, por exemplo, a minha casa eu tenho 2 chuveiros. Então, eu tenho 2 chuveiros, né? Ah, um de 8.600 watts, um de 4.400 watts. Eu tenho também, vou considerar ali, pessoal, um PC 500 watts. Tenho uma air fryer lá, só dando um exemplo aqui. Sabe? Então, uma air fryer aqui de 300 watts. Então, pessoal, vou fazer desses equipamentos aqui. Então, vamos somar, ó. Vamos somar ali, ó. Então, a soma da potência aqui, ó. Então, 8.600 mais 4.400 mais 500 mais 300. Vamos vamos somar aqui, pessoal. Então, 8.600 mais 4.400 mais 500 mais 300. Então, tenho 13.800. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é vou considerar o meu método A1. Então, o meu primeiro aqui, eu vou considerar que está tudo na alvenaria, né? Então, eu vou considerar aqui A1. O segundo é o FCT. Eu vou considerar do mesmo jeito. Vou considerar o fator de temperatura 50 graus, né? Então, 50 graus. Então, meu FCT é de 0,71. O outro, pessoal, é o FCA, que é o de agrupamento. Vou considerar do mesmo jeito também. Vou considerar que ele está um só, é um circuito só.
Então, meu FCA é de 1. E por fim, pessoal, vou fazer a corrente de projeto, né? Então, meu quarto aqui, corrente de projeto. Então, meu corrente de projeto vou considerar então a potência 13.800. Número de fases é monofásico, então é uma fase só, então é 1 vezes 220, né? Então vou considerar aqui minha região centro-oeste, né? Que é 220, Goiás. E o fator aqui de potência, pessoal, vou considerar também aqui, ó, vou considerar um pouco mal, vou considerar 0,9. Então, o que que a gente tem? Deixa eu só fazer a continha aqui. 3.800 dividido, então, por 220 vezes 0,9. Dá 69,69 ampere. Vou fazer ele corrigido, pessoal. Então, o quinto é a corrente corrigida, que é o IC. Então, é o 69,69 dividido, então, pelo fator de 0,71 de temperatura e o outro que é 1. Fazendo aí, pessoal, 69,69 dividido por 0,71, tem 98,15. Vou considerar, pessoal, um fator de segurança de 20. Então, vou multiplicar aqui por 1,2. Estou fazendo essa consideração aqui. Ó. Então, vezes 1,2, 117,78 ampere. Então, agora eu preciso achar essa tabela aqui. Deixa eu vou só dar uma olhada, pessoal, se tem essa tabela aqui. Se não tiver, eu insiro para vocês aí. Ó, deixa eu ver se ela tem aqui. Ó, tem aqui, ó, tabelas completas. Beleza. Tá aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho, ó. Então, eu pegar um A1, pessoal, o que que então eu achei ali, ó, de valor, 117,78. Então, considerando o 2, né, que é um fase e um neutro, né? Então, aqui, ó, 117. Bom, 119, posso utilizar o 119. Então, eu vou utilizar uns 50 milímetros quadrados. Bom, o que que é essa bitola de 50 milímetros quadrados, pessoal? Claro, não é o meu circuito que vai para todos, né? Mas é aquele que, vamos supor que eu quero pegar ali da disjuntora até a nossa casa. E claro, para distribuição, né? Cada circuito vai pegar uma bitola diferente, né? Então, por exemplo, meu chuveiro vai ter um próprio preço, tipo de 8.600. Eu vou ter um outro, o de 4.400, né? Então, aparelho resistivo, que consome muita energia, e eu vou gerar um circuito só para ele, né? Então eu ligo uma churrasqueira elétrica. Bom, não é direto, ótimo. Então eu vou fazer um circuitinho só para ele. Que eu posso fazer um disjuntor próprio, né? Então tem um disjuntor, eu tenho uma proteção para cada um desses circuitos resistivos que consomem energia. Posso fazer um próprio para iluminação, né? Então se as minhas iluminações são de potência maior, eu faço um próprio para eles. Então o que vocês vão fazer, pessoal? É isso aqui com esse passo a passo. E aqui vocês vão fazer? Vocês podem pegar aí circuitos da casa de vocês aí, ou quiser usar um exemplo fictício e quiser fazer as considerações utilizando esse passo a passo, essa é a primeira atividade, ok, pessoal? Aqui alguma dúvida, questionamento, pessoal? Eu posso fazer isso aí no Word ou no punho, assim, no papel, tirar Não, foto? não, pô, do jeito que você achar melhor, Roberto. Se você quiser fazer no Word, eu fiz aqui só para rascunhando mesmo. Vou mais rápido aqui, que eu ainda estou fazendo no mouse ainda, mas pode fazer do jeito que você achar melhor. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Mais um questionamento? Desculpa aí, pessoal. A voz aqui tá um pouco ruim. Tá bom? Só um minutinho, pegar uma água aqui.
Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só acessar aqui. Bom, pessoal, então na parte elétrica, a gente tem que ter uma noção das aplicações da manutenção, né? E para isso, né, a gente tem que ter então a noção dos EPIs, né? Então, por exemplo, a NR6, pessoal, prefeito de conhecimento, tá bom, pessoal? NR6 é aquela norma regulamentadora, a gente sabe que tem 35, né? São normas estabelecidas aí pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para dar a segurança, né? Aquela segurança para os operadores das mais diferentes áreas, né? Então, para a área elétrica, pessoal, a NR6 ela fala sobre os EPIs, né? Então, tem os EPIs próprios para proteção de cabeça, né? Então, os capacetes, capuz de segurança. Tem para proteção de olhos e faz, no caso, o óculos e aquele chamado face shield, né? Foi muito usado na pandemia. Para proteção dos membros superiores, então a gente tem a luva de segurança, né? Para choque elétrico e também para o antebraço, né? Tem para proteção dos membros inferiores, né? Então, perneiras, né? Macacões, enfim. E também para quedas de diferença de nível, né? Que é o cinto de rapel, né? O talabarte, né? Que eles chamam. Bom, pessoal, é que é só para dar um adendo mesmo. Vou aprofundar aqui, né? Só para vocês terem a noção mesmo. E além disso, pessoal, em lugares energizados, né, a gente tem que ter uma questão da segurança nos processos de instalação e manutenção, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é com relação ao NR10, né? Quando a gente vai mexer com qualquer pessoal, aparelho que esteja ligado à eletricidade, sabe que 99% das coisas são movidas a energia elétrica, né? E para isso a gente tem que seguir alguns preceitos da NR10, né? Que a NR10 é a que cuida da parte de segurança em eletricidade. E então são dois itens da NR10 a gente tem que tomar o cuidado. No caso é a NR, então, seção 10.5.1, ele considera então desenergizadas as instalações liberadas para trabalho, de acordo com os procedimentos e sequências a seguir. Então essa sequência, pessoal, tem que ser à risca, não pode deixar passar nada, tem que ser feito item por item. Então, a primeira coisa é o seccionamento. O que que é isso? É o ato de provocar a descontinuidade elétrica total. Você vai desligar tudo mesmo. Obtida, né, mediante acionamento dispositivo apropriado. Então, chave seccionadora, interruptor, disjuntor, acionado tanto por meios manuais ou automáticos. Depois, você vai fazer o impedimento de reenergização, né, que é um lugar onde você vai bloquear ali, né, para não ter a, a energização de forma inadvertida. O constatação de ausência de tensão, você vai usar isso com medidores, né? Depois fazer a instalação de aterramento temporário com equipotencialização, né? Porque a gente sabe que mesmo não tendo tensão, mas tem cargas residuais ali, que de certa forma no contato você pode estar tomando ali um choque. Depois a proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e a sinalização do impedimento de reenergização. Já o item 10.5.2, né, o estado de instalação desenergizado deve ser mantido até autorização para reenergização, ou seja, até autorização ou até a pessoa tirar o impedimento de reenergização, devendo ser energizado conforme sequência de procedimento. Então, retirar ferramentas, utensílios e equipamentos, retirada da área controlada de todos os trabalhadores não envolvidos, né, no processo de reenergização, remoção do aterramento temporário e aí da equipotentização e das proteções adicionais, remoção da sinalização de impedimento de reenergização, o destravamento, né? Por exemplo, os cadeados ali, os bloqueios, e se houver religação dos equipamentos. Só um
Bom, quais são, pessoal, os procedimentos, então, da desensibilização elétrica, né? Então, é típico de trabalho, né? Primeiro, você receber a ordem de serviço, né? Separar o material e ferramentas para os procedimentos. Contato com materiais, quais são os riscos? Contato com materiais com pontas e farpas ou pesados, usar luva de couro, instalar a sinalização de serviço, isolar a área de trabalho. Então, para cada trabalho, pessoal, a gente tem que ver qual que é o risco e o meio de controle. Realmente, isso aqui é o pessoal da segurança que já faz isso, né? Você já só tem que ter a noção de cada um deles aí. Então, verificar o circuito a ser desenergizado e seccioná-lo. Então, o risco aqui que é choque elétrico e arco voltaico. Então, utiliza luvas de couro, isolante elétrico para tensão adequado, sapato com solado isolante elétrico, vestimenta anti-chama, óculos de segurança, capacete de segurança. O outro atividade é bloquear e verificar a ausência de tensão no circuito, instalar o aterramento temporário. Qual que é o risco aí? Choque elétrico e arco voltaico. Os EPIs, luva de couro, isolante elétrico para tensão adequada, sapato com solado isolante elétrico, vestimenta anti-chama, óculos de segurança, capacete de segurança. Outra atividade é, então, segregar os demais circuitos se encontram energizados, choque elétrico e arco voltaico, então luvas de couro, isolante e assim por diante, pessoal. Para cada um aí tem um risco, né? Até por fim, quando você remove a sinalização e faz a liberação do serviço, ou seja, volta tudo ao normal. Bom, pessoal, então quando a gente tem aí, né, alguma medida de proteção, né, principalmente quando tem risco iminente de incêndio ou explosão, a gente tem que implantar, né, dispositivos de proteção, como os alarmes e os seccionamentos automáticos, para proteger contra sobrecorrentes, falha de isolamento, aquecimento e outras anomalias. E quais são as medidas de proteção com sinalização de segurança? É isso conforme a NR26, que trata das sinalizações, né? Então, identificação dos circuitos elétricos, os travamentos e bloqueios de dispositivos, sistemas de comando e manobra, restrições e impedimentos de acesso, delimitações de área, né? Sinalização de áreas de circulação, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamento ou circuito impedido. E as medidas de proteção, pessoal, em caso de emergência, né? Então, as ações de emergência têm que fazer parte aí, né? Então, os trabalhadores autorizados têm que estar habilitados a resgatar e prestar os primeiros socorros, né? Então, aí são as equipes os da CIPA, né? E também os brigadistas, né? Dependendo aí das áreas que a gente tem aí. Ok, pessoal, então era mais nessa parte de procedimento que eu queria falar com vocês. E hoje, na próxima aula, a gente fala aí sobre as ferramentas aí, os equipamentos de medição. Alguma dúvida, pessoal? Questionamentos? Ô, Anderson, Pode falar. não, aquele aplicativozinho para a gente fazer os arquivos, como que chama lá, O CAD de cima, você o está falando? CAD, tem algum videozinho ensinando a trabalhar certinho? Eu estou fazendo, mas está dando muito trabalho, eu tenho que ficar puxando os negócios lá. Olha, eu tava pensando em falar ele na próxima aula. Se você Não, quiser tudo esperar. bem. Mas Se assim, quiser, se algum videozinho antes para a gente já é, ó, praticar. tem o site, Roberto, do próprio pessoal é, que fala, né, que é o Sala da Elétrica. Não sei se você já ouviu falar. É esse aqui, ó. Você vai Sala da Elétrica. É porque fica tudo junto aparecendo salada, né? É esse daqui, ó. Sala da Elétrica, ó. Tá legal, vou dar uma olhada. Aí se você tiver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Opa. Tem alguns materiais, ó. Tem um software. Ó, tem um CAD-CIM 3.0. Acho que ele tem alguns materiais aqui. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui. Se ele dá alguma coisa de vídeo. Tem um CAD-CIM, ó. Não, tem que ser no YouTube. Aí no YouTube, acho que no YouTube eles têm o próprio. Deixa eu ver aqui. YouTube, deixa eu ver se eu acho aqui. Sala da Elétrica. Sala da
Elétrica. Ah, esse aqui é o canal deles, ó. Deixa eu ver se ele vai ter aqui. Não, aqui ele tem na prática. Aqui, ó. Cá de cima, tá vendo, ó? Ele vai mostrar aqui esse vídeo. Partida direta com reversão, ele vai mostrar aqui também. Não sei se ele vai mostrar no cá de cima, acho que vai mostrar também. Ah, eu não pensei no YouTube, agora vou dar uma pesquisada lá. Eu ia falar de qualquer forma na aula também, eu ia falar. Ele até dá um exemplo mais na visão aqui no quadro elétrico. E o uso do simulador lá, Alberto, era mais para ver o circuito funcionando. Se você quiser fazer o circuitinho na mão também, era só para ver ele funcionando, simulado certinho. Mas é porque fazendo lá, eu acho que fica mais prático, porque às vezes você já salva o arquivo e já manda ele. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pai, se quiser já antecipar aí, quiser esperar a aula, pode fazer do jeito que você achar melhor aí. Se você quiser pesquisar outros também aí, fique à Eu vontade. vou pesquisar e vou esperar a aula também, não tem problema não. Bom, Dá então, tempo. qualquer coisa eu estou à disposição aí, é só chamar aí, tá bom? Mais alguém, Obrigado. pessoal? Alguma dúvida? Por nada. Bom, ok, pessoal. Então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Vou desejar a todos então aí uma boa noite, um bom fim de semana, e até a próxima. Desculpa, pessoal, desculpe a voz aí que tá meio falhando. Falou. Vai, pessoal.